Shalom, shalom, meus amores, meus queridos jovens do Tropa de Elite de Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião. Louvado seja o nome de Jesus por essa oportunidade. Nós agradecemos a Deus a oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui reunidas para falar do Evangelho de Jesus Cristo. Deus é maravilhoso, Deus é bom e generoso que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. Então, nós agradecemos, louvamos e bendizemos o nome de Jesus. Hoje, essa noite, eu vim trazer a mensagem que o Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, comunicou ao meu coração. O Senhor disse que eu deveria vir aqui, nessa noite, falar sobre Daniel. Então, hoje nós vamos falar sobre esse filho amado de Deus que foi cumprir a missão no palácio do adversário. Vocês sabem por que era o palácio do adversário? Daniel foi um dos escolhidos para trabalhar no palácio do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que havia atacado Jerusalém e conquistado a cidade. Deus escolheu Daniel e os seus amigos para colocar o rei Nabucodonosor a adorá-lo. Foi através da obediência de Daniel, foi através desse profeta que o Senhor falou com o rei da Babilônia. Que honra, hein? Daniel teve, não é mesmo? Então, foi depois de um ataque de Nabucodonosor a Jerusalém que, pela permissão de Deus, ele conquistou a cidade de Jerusalém. O rei deu ordem para o chefe dos serviços do palácio, que se chamava Aspenaz, e determinou que ele escolhesse, dentre os prisioneiros israelitas, alguns jovens da família do rei e das famílias dos nobres, e a ordem era que escolhesse aqueles que tinham boa aparência e que não tivesse defeito físico. Esses jovens deviam ser inteligentes e instruídos e capazes de servir no palácio. Eles precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônicos. O rei também mandou que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho do rei. E depois de 3 anos de preparo, os jovens deveriam começar o seu serviço no palácio. Então, dentre os escolhidos estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e eles eram da tribo de Judá. Depois de escolhidos, Aspenaz lhes deu outros nomes: Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho do rei. E foi por isso que ele foi pedir para o chefe do palácio para que o ajudasse a cumprir o que havia decidido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz ficou com medo do rei e, nesse momento, ele disse para Daniel: Foi o rei, o meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber. E se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar e vocês serão os culpados. Foi por isso que Daniel foi falar então com o guarda, a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar deles, e pediu que ele fizesse uma experiência com eles. Olha o que Daniel disse. Daniel disse lá para o guarda que durante 10 dias lhes desse somente legumes para comer e água para beber, e que no final desses 10 dias fizesse uma comparação entre eles e os jovens que comiam a comida do rei. Então, dependendo do resultado, de como aqueles jovens estivessem, que o guarda fizesse com eles o que quisesse.
Foi aí que o guarda concordou. E durante 10 dias ele fez a experiência que o Daniel havia proposto. Os 10 dias se passaram e os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes dos que os jovens que comiam a comida do rei. Diante disso, o guarda então concordou em tirar a comida e o vinho deles, que deveriam ser servidos a eles, né? E só lhes dar os legumes e a água para comer e para beber. Diante da obediência dos jovens, Deus lhes deu um conhecimento profundo dos escritos e da ciência dos babilônicos. Mas a Daniel, ele deu também o dom de explicar as visões e os sonhos. Veja, queridos, a importância da obediência. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. O rei falou com eles e entre todos não havia ali quem se comparasse com Daniel, com Ananias, com Misael e Azarias. Por isso, ficaram trabalhando no palácio. E todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência e conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes dos que todos os sábios e todos os adivinhos lá de toda a Babilônia. Daniel ficou no Palácio Real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. No segundo ano de Nabucodonosor como rei da Babilônia, ele teve um sonho que deixou ele tão preocupado, mas tão preocupado, que ele não podia nem dormir. Então, o que o rei fez? O rei mandou chamar todos os sábios, os adivinhos, os feiticeiros, os astrólogos, para que tentasse explicar para aquele rei o sonho que ele havia tido. E quando chegaram e se apresentaram diante do rei, o rei disse: Eu já resolvi que vocês têm de me contar o sonho e também explicar o que ele quer dizer. Se não puderem fazer isso, vocês serão todos cortados em pedaços e as suas casas serão completamente arrasadas. Mas, se me contarem o sonho e explicarem o que ele quer dizer, eu lhes darei presentes, prêmios e muitas honras. Portanto, digam o que eu sonhei e o que o sonho quer dizer. Mas eles não puderam explicar para o rei o sonho. Então o rei mandou matar todos os sábios da Babilônia. Aquela ordem correu por tudo e foi publicada. Então eles foram buscar Daniel e os seus companheiros para que eles também fossem mortos. Mas Daniel tomou uma atitude e perguntou para Arioque: por que foi que o rei deu uma ordem tão dura assim? E Arioque respondeu, explicando o que havia acontecido. Então Daniel foi falar com o rei, e este concordou em esperar, a fim de dar tempo a Daniel para ele explicar o sonho. Depois, Daniel foi para casa e contou tudo para os seus amigos. Ele chegou lá e falou para o Ananias, falou para o Misael, falou para o Azarias. E Daniel disse para esses amigos que orassem ao Deus do céu, pedindo que tivesse pena deles e lhes mostrasse o que aquele sonho misterioso queria dizer, porque senão todos eles iam morrer. E naquela noite, Daniel teve uma visão, e nela Deus mostrou o que aquele sonho do rei queria dizer. E nesse momento, Daniel agradeceu a Deus, dizendo: que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele é a sabedoria, pois dele é o poder. É ele quem faz mudar os tempos, é ele que faz mudar as estações, é ele quem põe os reis no poder, e é Deus que também os derruba. É ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes.
É Ele que explica os mistérios, que explica os segredos. É Deus que conhece o que está escondido na escuridão, pois com Ele mora a luz. Ó Deus dos meus antepassados, disse Daniel, eu te agradeço, eu te louvo, pois me deste sabedoria e poder. Tu respondeste à nossa oração, nos mostrando o que o rei quer saber. Então, Daniel foi lá e explicou o sonho para o rei. Daniel foi à procura de Arioque, o oficial que tinha recebido ordem do rei para matar todos os sábios da Babilônia, inclusive Daniel. E ele foi lá e disse para que não matassem os sábios e que levasse ele para falar com o rei e que ele explicaria o sonho que o rei teve. Foi assim que aquele oficial levou Daniel muito depressa ao encontro do rei e disse: está aqui comigo um dos judeus que trouxemos como prisioneiro e ele vai explicar o sonho que o senhor teve. E aí o rei perguntou para Daniel, que também era chamado de Beltesazar: você pode contar o meu sonho e explicar o que ele quer dizer? E Daniel respondeu muito seguramente: não há sábios, adivinhos ou feiticeiros, nem astrólogos que possam dar a explicação que o senhor está exigindo. Mas há um Deus no céu que explica mistérios. Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. E Daniel começou a explicar. O Senhor estava deitado na sua cama e começou a pensar a respeito do futuro. E aquele que explica mistérios mostrou ao Senhor o que vai acontecer. E eu recebi a explicação do mistério, não porque seja o mais sábio de todos os homens, mas a fim de que o Senhor saiba o sentido do sonho que teve e o que querem dizer os pensamentos que passaram pela sua mente, ó rei. O Senhor teve uma visão, na qual viu uma estátua enorme, de pé, bem na sua frente. A estátua era brilhante, mas metia medo. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram metade de ferro e metade de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra se soltou de uma montanha sem que ninguém a tivesse empurrado. A pedra caiu em cima dos pés da estátua e os pedaçou. E imediatamente, o ferro, o barro e o bronze, a prata e o ouro viraram pó, como o pó que se vê no verão quando se bate o trigo para separá-lo da palha. O vento levou tudo embora, sem deixar nenhum sinal. Mas a pedra cresceu e se tornou uma grande montanha que cobriu o mundo inteiro. Este foi o sonho do rei. Então, Daniel começou a explicar para o rei o que aquilo tudo significava. Ó rei, disse Daniel, o Senhor é o mais poderoso de todos os reis, e foi o Deus do céu quem o fez rei. Ele lhe deu poder, lhe deu autoridade e honra. Ele deu ao Senhor o domínio em todo o mundo sobre os seres humanos, os animais e as aves. O Senhor é a cabeça feita de ouro. Depois do seu reino haverá outro, que não será tão poderoso como o seu, e depois desse reino haverá ainda outro, um reino de bronze, que dominará o mundo inteiro. E depois virá um quarto reino, e este será forte como o ferro, que quebra e despedaça tudo. E assim, como o ferro que quebra tudo, esse reino destruirá completamente todos os outros reinos do mundo. E isso quer dizer que esse reino será dividido, mas terá alguma coisa da força do ferro, pois, como o Senhor viu, o ferro estava misturado no barro. Os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que o reino, por um lado, será forte, mas, por outro lado, será fraco. O Senhor, ó Rei,
viu que o ferro estava misturado com o barro, e isso quer dizer que os reis procurarão unir os seus reinos por meio de casamentos. Mas, como o ferro e o barro não se unem, assim também esses reinos não ficarão unidos. No tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. É isso que quer dizer a pedra que o rei viu soltar-se da montanha, sem que ninguém a tivesse empurrado, e que despedaçou a estátua feita de ferro, bronze, prata, barro e ouro. O grande Deus está revelando ao Senhor o que vai acontecer no futuro. Foi este o sonho que o Senhor teve, e esta é a explicação certa. Então, diante de toda aquela revelação que o Senhor deu a partir da vida de Daniel, Daniel ganhou uma recompensa. Nesse momento da revelação do sonho, o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel e encostou o rosto no chão e depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifícios e incensos. E ele disse para Daniel: o Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses e é o Senhor de todos os reis. Eu sei que é ele quem explica mistérios, pois vocês me explicaram esse sonho misterioso. Então, em seguida, o rei colocou Daniel como alta autoridade do reino e lhe deu também muitos presentes de valor. O rei colocou Daniel como governador da província da Babilônia e o fez chefe de todos os sábios do país. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abidnego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel ficou na corte real. Mas, depois disso, o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro, que media 27 metros de altura por 2,70 metros de largura, e ordenou que a pusesse na planície de Durá, na província da Babilônia. E depois o rei foi lá e ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, magistrados, conselheiros e todas as outras autoridades que viviam lá viessem para uma cerimônia de inauguração daquela estátua. Todos eles vieram e ficaram de pé na frente daquela estátua para a tal da cerimônia de inauguração. Aí, o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta: povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e de todos os instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei de Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram aquela estátua de ouro. Mas houve uma situação muito inusitada. Daniel e os seus amigos não se ajoelharam. Então, nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião, foi nesta hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus, acusar aqueles jovens que não se ajoelharam. E aí eles foram lá e contaram para o rei Nabucodonosor o que havia acontecido, que aqueles jovens não se dobraram diante da estátua de ouro construída pelo rei Nabucodonosor. Então, eles disseram para Nabucodonosor que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer essa ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administrador da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego, não respeitam o Senhor, porque não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mesmo mandou fazer
Aí, diante daquela acusação, o rei Nabucodonosor ficou furioso com os jovens e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles foram levados para um lugar aonde o rei estava. E aí, naquele lugar, o rei disse para eles: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e a adorar a estátua? Logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Então, nesse momento, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam para o rei: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. E aí, quando o rei ouviu isso, ficou furioso com aqueles 3 jovens e, vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que aquilo que já era o costume. E mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os jogassem na fornalha. Os 3 jovens, completamente vestidos com seus mantos, com as suas capas, os chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro e, amarrados, Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram na fornalha. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou muito espantado aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada. E o 4º homem parece um anjo. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os 3 saíram da fornalha ilesos, e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal para eles. As labaredas não tinham machucado nenhum fio de cabelo da sua cabeça. As suas roupas não estavam queimadas e eles não estavam com um cheiro de fumaça. E foi nesse momento que o rei gritou: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos, que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem e, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era deles. Por isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome de Deus, de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortado em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Então, o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus pela obediência desses jovens que levou eles à vitória. Hoje nós aprendemos, queridos, muitas coisas com esta história, mas principalmente que Deus escolhe, assim como escolheu aqueles jovens. Deus dá a ordem para os jovens, para nós, e ele requer de nós a nossa obediência. E depois que nós obedecemos, ele nos abençoa. Mas tudo isso, queridos, é para que a gente possa cumprir a missão. E o objetivo de todas essas coisas é que o nome de Jesus seja exaltado, que o nome do nosso Deus seja exaltado.
Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra que Deus comunicou ao meu coração para trazer hoje. E louvado seja o nome de Jesus. Agora nós vamos fazer a ceia do Senhor. Pegue o seu pão sem fermento, o seu suquinho de uva, e nós vamos compartilhar a ceia. Porque hoje nós compartilhamos a mensagem e nós entendemos que todas as vezes que nós compartilharmos a mensagem do Senhor, das Escrituras Sagradas, nós devemos selar essa mensagem com a ceia do Senhor. Então vamos lá. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor Deus, por essa oportunidade, Senhor, de compartilhar a tua palavra, de anunciar o teu evangelho. Eu agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido e nos livrado. E eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor continue, Senhor, acampando os teus anjos ao nosso redor. Eu consagro, Senhor, os elementos dessa ceia a ti. Esse suco de uva, Senhor, esse pãozinho, Pai. Eu consagro a ti, Senhor. E te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, que nos faça bem. Que venha, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nos trazer a cura. Eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. E declaro, Senhor, no mundo espiritual, Senhor, que nós fazemos, sim, parte do corpo de Jesus Cristo de Nazaré. Que nós somos teus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Senhor, por esse pão, Senhor Deus, que nós vamos comer agora, Senhor. Em nome de Jesus, como diz na tua palavra, Senhor. Quando nós comemos desse pão, Senhor, e nós bebemos, Senhor Deus, desse suco, Senhor, representando o teu sangue, Senhor, nós temos a vida, Pai. Nós temos a vida, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu consagro, Senhor, esse pão a ti. E te peço, Senhor Deus, que venha, Senhor, nos trazer vida. Na autoridade do teu nome, Jesus. Amém. Podemos comer todos. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Também, Senhor Deus, consagro esse suco de uva a ti, Senhor. Te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, que venha purificar as nossas vidas, Pai. Que venha nos lavar, Senhor, com o teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E venha, Senhor, para a nossa vida, Senhor Deus, ser plena, Pai, na tua presença, Senhor. Eu te agradeço, Senhor Deus, essa oportunidade, Pai, de celebrar, Senhor Deus, a tua vida, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Podem beber todos. Obrigada, Senhor Jesus amado e querido. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Deus, pela oportunidade de participar, Senhor Deus, do teu corpo, de estar unido contigo. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.